Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Estamos colocando o nosso cronograma em dia e vamos começar pelo livro do profeta Daniel. Pensa por um instante, será que é preciso procurar algo para acusar você, para desmoralizar você? Pensa por um instante. Se é preciso procurar, é porque o seu caráter, a sua personalidade, a forma como você se apresenta é intocável. É uma moral ilibada. Chegamos ao famoso relato de Daniel na cova dos leões. E o que aconteceu aqui? Daniel foi reconhecido como grande sábio, já era reconhecido pelo rei Nabucodonosor. Agora ele teve a oportunidade de interpretar aquela visão que o filho de Nabucodonosor, que estava como rei, teve da mão escrevendo na parede. Isso despertou ciúmes e inveja nos demais sábios, porque Daniel também foi colocado em um novo posto, em um cargo ainda mais elevado. Ele era como um dos governadores de toda a Babilônia. E então veja este texto. Enquanto isso, os superiores e os sátrapas, que era como um prefeito, um governante, procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino, mas não conseguiam encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e não havia nenhum erro nem falta nele. Já imaginou alguém procurar uma falta em você e não encontrar? É assim, exatamente assim, que deve ser o cristão. Esses homens chegaram a uma conclusão, e olha a conclusão interessante que eles chegaram. Nós jamais encontraremos qualquer falta neste homem, a menos que encontremos dentro das leis do Deus dele, do Deus de Israel, algo que o coloque em falta. É sobre o mundo, o inimigo, as pessoas que estão a observar o cristão, entender que a única forma de fazer esta pessoa cair em algum erro, em alguma falha, é encontrar dentro das leis de Deus algo que ele jamais vá ceder, ou seja, ele não vai pecar contra o Deus dele e então nós poderemos acusá-lo. Eles fizeram uma manipulação e levaram ao rei. O rei não sabia o que tinha no coração daqueles homens. E a lei consistia no seguinte: qualquer pessoa que num período de 30 dias orar, se render a outro Deus, exceto a ti, ó rei, este homem deverá ser lançado na cova dos leões. Era este o decreto. Por 30 dias ninguém poderia fazer qualquer oração, se dobrar diante de qualquer Deus, se não fosse diante do rei Dario. Isso porque eles sabiam que dentro das leis do Deus de Daniel, Deus de Israel, ele se dobrava ao Senhor, ele orava por 3 vezes ao dia. Aqueles homens que tinham o desejo de tirar Daniel do seu posto, do caminho deles, conhecendo este compromisso de Daniel com Deus de Israel, criaram este decreto. Levaram para o rei, que não sabia de nada, e ele assinou o decreto, selou. A partir do momento que o rei assina um decreto, não pode voltar atrás. Daniel soube do decreto, e assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, não recuou e não deixou de render-se ao Senhor. Claro que os homens observaram, porque era tudo o que eles queriam, e imediatamente foram até Dario pedir para que fosse executada a ordem. Dario quis proteger Daniel. Os homens cobraram a postura do rei em que cumprisse o decreto, porque ele não poderia voltar atrás. Com muito pesar no coração, Dario pediu então que fosse executado a lei. Mas Dario cria que o Deus de Daniel poderia livrá-lo. E ele não dormiu, não comeu e passou a noite em vigília, preocupado, esperando amanhecer o dia para ver o que Deus tinha feito. E ao romper do dia, o rei correu até a cova e chamou por Daniel. Veja que no coração dele, ele tinha tanta esperança de que o Deus de Daniel iria livrá-lo, que ele chamou por Daniel. Algo que era impossível. Um humano dentro de uma cova onde havia 7 leões famintos. Antes mesmo dele chegar no fundo da cova, ele já teria sido devorado. Mas o rei perguntou: ó Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus a quem serves continuamente
pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, me livrou dos leões, porque foi achado inocência em mim diante dele. E também diante de ti não cometi delito algum. Daniel ali deu testemunho do poder de Deus e da justiça de Deus. Ele explicou que Deus fechou a boca dos leões porque não achou em Daniel qualquer delito, nem contra Deus, nem contra o rei. Porque verdadeiramente Daniel não havia feito nada contra o rei. Ele era exemplar, como os próprios homens testemunharam isso. Jamais acharemos delito algum neste homem. O que Daniel fez foi servir ao seu Senhor, ao Deus de Israel. E ao permanecer fiel a Deus, ele foi recompensado e protegido pelo Senhor. Dario imediatamente mandou que fosse lançado à cova aqueles homens que planejaram tudo para que Daniel fosse morto pelos leões. E antes mesmo de chegar no fundo da cova, eles e toda a sua família foram devorados. Dario promulgou um novo decreto que todo o reino deveria temer ao Deus de Daniel, ao Deus de Israel, e que este Deus vive para sempre. Ele permanece para sempre, o seu reinado jamais será destruído. Dario estava simplesmente confirmando aquilo que Daniel viria em suas visões, em seus sonhos, e o que todo o povo de Deus sabe, que Deus vive eternamente, o seu reinado é para sempre. Na sequência do texto é narrado um sonho que Daniel teve enquanto ainda o filho de Nabucodonosor estava no reinado. Um sonho que parece muito complexo, que o próprio Daniel precisou de ajuda para entender aquele sonho. Um sonho onde ele via 4 reis. Na verdade, eram 4 animais, mais ou menos como esta imagem aí na tela. Este sonho é cercado de simbologias. Parece algo impossível de decifrar. No entanto, no próprio texto há a revelação do sonho, o significado do sonho. É importante se ater ao que a Bíblia diz, porque quando vamos estudar este texto e procuramos auxílio até na internet, que é algo que está à mão, nós veremos muitos argumentos, muitas teses teológicas e que trazem entendimentos diferentes. Então pense comigo, se o próprio homem está achando, alguns pensam desta forma, por que nós vamos seguir ao que os homens pensam e interpretam, se na Bíblia tem a interpretação? Leia o capítulo 7 de Daniel. Ele explica o sonho. Resumidamente, fala-se sobre 4 reinos, sobre o poder destes reinos, e um reino está sobre o outro, um tem mais poder que o outro. Surge ali alguém no trono, um ancião que representa a figura do Deus Altíssimo, que executará o seu juízo. E Daniel fala sobre um reinado que será eterno. Fala também sobre o povo de Deus que terá domínio sobre esses reis. Ele está apontando para o Apocalipse, quando o Senhor Jesus virá, quando o reino de Deus estará estabelecido de uma vez por todas. E o povo de Deus estará no reinado do Senhor. E haverá um grande julgamento, e é este ancião que está sentado no trono. E tudo está explicado no próprio texto, no capítulo 7. Então, se você vai precisar de alguém para interpretar este sonho, que seja a própria Bíblia, e está interpretado no próprio texto. Não tenho de onde cavar possibilidades e imaginar coisas. O sonho está sendo explicado no próprio texto. Por falar nisso, vamos para o Apocalipse. No vídeo anterior falávamos sobre a igreja de Tiatira. O Senhor Jesus se apresentou e agora vamos ver o que ele tem contra esta igreja. O que ele tem contra é que eles acolheram Jezabel. É trazido aqui a simbologia de Jezabel, que foi contra o povo de Deus, se levantou contra o povo de Deus, se levantou contra o profeta Elias, e essa igreja acolhia tudo isso. O Senhor disse que faria com que eles adoecessem, que viesse grande tribulação contra eles. E que os filhos dela, de Jezabel, saberiam quem era Deus e que ele sonda as mentes e os corações, e que dará a cada um segundo as suas obras. Mas que aqueles que não se corromperam, o Senhor os conservaria para sempre. E ao vencedor, o Senhor dará autoridade sobre as nações.
assim como ele recebeu a autoridade de seu pai. Lembra do sonho de Daniel que acabamos de ver? Tem relação com o mesmo sonho. A próxima igreja a receber a carta é a igreja de Sardes. E o Senhor Jesus se apresenta como aquele que tem com ele os 7 espíritos, é a plenitude do Espírito de Deus. E o Senhor conhece as obras daquela igreja e o que ele sabe acerca deles é que eles estão mortos. Eles têm fama de estarem vivos, mas estão mortos. E o Senhor manda que eles fiquem alertas e se fortaleçam, porque ele tem achado as obras deles imperfeitas diante do Senhor. Mas é achado em Sardes alguns que não mancharam as suas vestes, que permanecem com suas vestes brancas. E estes andarão com o Senhor. Ao vencedor será dada vestes brancas e o nome deles jamais será riscado do livro da vida. Mas, ao contrário, o nome deles será reconhecido diante do Pai. A próxima carta vai para a igreja de Filadélfia. E a estes, o Senhor Jesus se apresenta como aquele que tem a chave da vida, aquele que é santo e tem a chave de Davi, o que abre e ninguém mais fecha, e o que fecha e ninguém mais pode abrir. O Senhor conhece as obras deles e diz que eles têm pouca força, mas que permanecem perseverantes. Então o Senhor abrirá diante deles um caminho. Ele se apresentou como aquele que pode abrir o que ninguém pode fechar. Então ele diz que abrirá para eles uma porta que ninguém jamais fechará, porque eles guardaram a palavra do Senhor e não negaram o seu nome. E o Senhor fará com que aqueles que se levantaram contra eles, que estavam na sinagoga se passando por judeus, mas eram da sinagoga de Satanás, com que eles se prostrem. O Senhor fará que eles se prostrem diante da igreja do Senhor. O Senhor diz que será derramada uma provação contra todos da terra, e que eles serão colocados à prova. E ele dá o alerta de que virá sem demora, então que guardem o que têm para que ninguém tome a coroa deles. E ao vencedor ele fará uma coluna no templo, no grande templo do Senhor. Dará destaque ao vencedor e escreverá nele o nome do meu Deus. Algo como o nome de Deus sendo revelado, porque o povo de Israel não pronunciava o nome de Deus. Então eles serão unidos, unificados ao nome de Deus. Será revelado o grande nome do Senhor e eles estarão diante deste nome. Será revelado para eles a Nova Jerusalém. E no próximo vídeo veremos a carta que foi endereçada à igreja de Laodiceia. Livro de Salmos. Salmos 145, escrito pelo rei Davi, uns salmos de louvor falando sobre a bondade e a providência do Senhor. Davi começa os salmos dizendo: ó Deus meu, Rei meu, Senhor meu, eu te exaltarei, te bendirei, cantarei louvores para sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza é incompreensível. Uma geração contará a outra sobre as tuas grandes obras e anunciará os teus atos poderosos. Proclamarão para sempre o teu nome, anunciarão a tua justiça. Davi está anunciando ali um compromisso dele, do povo de Israel, de que sempre manterão viva a chama, a palavra do Senhor, sempre contarão sobre a bondade de Deus, de geração a geração, para que nunca percam, nunca deixem de saber quão grande é o Senhor e o poder que tem o Deus de Israel. E esse é o nosso dever. Esta missão continua conosco, de continuar proclamando o nome do Senhor de geração a geração. É o reino de Deus perpetuado. É o nome do Senhor vivendo eternamente, como no sonho de Daniel, como no livro de Apocalipse está sendo anunciado. O plano de Deus é perfeito e o nome dele permanece para sempre. Te vejo aqui no próximo vídeo, se Deus disser que sim. Até lá!